Já alguma vez olhaste para trás, para a tua infância, e questionaste por que razão eras tão diferente das outras crianças à tua volta? Talvez sentisses as emoções de forma mais intensa, talvez percebesses realidades que escapavam aos outros, talvez carregasses dúvidas que nenhum dos teus companheiros de brincadeiras parecia formular. E talvez pensasses que havia algo de errado contigo, que estavas de alguma maneira danificado, que não encaixavas no padrão que todos os demais adotavam com tanta facilidade. Mas e se te dissesse que justamente esses traços que julgavas estranhos eram, na verdade, indícios? Indícios de que já estavas a despertar para algo maior, algo que o mundo em teu redor ainda não tinha captado por completo. Indícios de que a tua consciência se expandia para além dos limites habituais. Qual semente a romper música, a casca sob a terra muito antes de o rebento verde surgir à superfície. Deixa-me contar-te sobre 5 sinais da infância que podem demonstrar que já seguias esse caminho, já a captar a melodia que a maioria das pessoas jamais ouve. O primeiro sinal é que sentias tudo com uma profundidade excessiva. Eras tu a criança que chorava ao ver um pássaro morto na calçada? Aquela que evitava certos filmes porque a tristeza se demorava dias a fio? Aquela que, ao entrar num espaço, captava de imediato o ambiente como se mergulhasses em água e soubesses logo se era tépida ou gélida? As outras crianças pareciam saltitar sem preocupações, riam-se, brincavam, seguiam música em frente, mas tu absorvias tudo. Uma palavra dura de um professor não era só um abalo passageiro. Ficava música contigo, revivias-na, sentias-na no peito como um fardo. Quando os teus pais discutiam, mesmo que acreditassem que dormias, música captavas a atenção como uma vibração no ar. Não a explicavas, limitavas-te a saber, não se tratava de fraqueza. Apesar de todos te incitarem a endurecer, a deixar de ser tão sensível. Era, isso sim, a tua antena, o teu instrumento para sintonizar frequências que passavam despercebidas aos demais. A alma desperta não ergue muralhas espessas, tem membranas finas. E sim, isso implica sofrer a dor com maior agudeza, mas também significa aprender a beleza com maior agudeza, sentir a verdade com maior agudeza. A maioria das pessoas atravessa da existência com os receptores no mínimo, senão o ruído a sufocaria. Mas tu chegaste com o volume no máximo, não podias música evitá-lo, era assim que estavas afinado. Embora isso tornasse a infância mais árdua, permitia-te decifrar a vida a um nível que poucos alcançam. Imagina a música da seguinte forma: um músico com ouvido absoluto deteta cada nota, cada nuance subtil. Para quem não possui esse dom, a melodia soa bem na mesma, mas o músico percebe o que está desalinhado, percebe o que é sublime. Não consegue ignorar. Música. Nasceste com algo semelhante a um ouvido absoluto para as emoções, para as energias, para os fluxos súbitos da experiência humana. Portanto, se eras essa criança hipersensível, que sentia em demasia, compreende música isto. Não estavas avariado. Estavas desperto, ou pelo menos em processo de despertar. O mundo tentou ensinar-te a fechar-te, a erguer barreiras, música a conter os sentimentos, mas uma parte de ti resistiu. E essa resistência, essa determinação em permanecer aberto apesar da dor, esse era o sinal. O segundo sinal é que fazias perguntas que ninguém mais se dignava a colocar. Lembras-te de estares na igreja, à mesa do jantar ou na escola, e de repente pensares: mas por quê? Por que fazemos assim? Quem estabeleceu isto? E se nos equivocarmos? Talvez as tenhas verbalizado e recebido olhares constrangidos. Talvez os adultos te mandassem calar, música a deixar de complicar, a aceitar as coisas tal como eram, música. Ou talvez tenhas aprendido depressa a guardar as interrogações para ti, a sorrir e acenar, enquanto no íntimo a tua mente fervilhava com incertezas e fascínios que pareciam exclusivos teus. As outras crianças queriam saber o funcionamento das coisas. Tu querias saber o motivo por trás da ordem das coisas. As outras aceitavam as normas do jogo. Tu querias saber quem as criara e se faziam sentido. Música. Não era revolta pelo prazer da revolta, era uma curiosidade autêntica. Observavas o mundo e algo não batia certo. As pessoas diziam uma coisa e faziam outra, seguiam tradições sem as compreender. Aceitavam o sofrimento como inevitável, perseguiam objetivos que soavam vazios. E tu, ainda criança, detetavas que algo não encaixava em tudo aquilo. A alma desperta nasce com um cepticismo cósmico. Não cinismo, cepticismo.
uma disposição para indagar, para espreitar para trás do pano, para não engolir a narrativa superficial como verdade absoluta. A maioria nunca cultiva isso. Aceita o guião que lhe dão e recita as falas até ao fim do espetáculo. Mas tu não podias. Algo em ti sussurrava insistentemente: há mais nisto. Observa melhor. Não acredites em tudo o que te dizem. Talvez questionasses a morte e o que viria depois. Talvez indagasses sobre Deus e o porquê das discórdias em torno dele. Deus. Talvez tenhas questionado a justiça das coisas, porque uns têm tanto e outros nada. Talvez tenhas indagado o sentido de tudo, o propósito, o motivo da nossa existência. Estas não são dúvidas infantis, são as interrogações mais antigas, as mais profundas, aquelas com que sábios e místicos se debatem há milênios. E tu fazias essas perguntas aos 7, 8 ou 10 anos. Por quê? Porque a tua alma já olhava para lá do superficial. Já percebia que as respostas comuns não chegavam. O terceiro indício é que passavas muito tempo na solidão e apreciavas isso. Eras tu a criança que se afastava, para se sentar debaixo de uma árvore enquanto os outros brincavam ao apanhado? Aquela que podia passar horas no quarto com os livros, os desenhos ou simplesmente os pensamentos? A que nem sempre precisava de companhia? Que por vezes preferia a tranquilidade da própria presença? Não é que fosses asocial. Sabias divertir-te com os outros, rias, corrias e integravas-te no grupo. Música. Mas havia algo em ti que ansiava pelo isolamento. Necessitavas dele como precisas de descanso. Demasiado tempo em contato com as pessoas esgotava-te. Demasiado barulho, conversa fiada, diálogo superficial, e sentias-te disperso, confuso, como se esquecesses algo essencial. As outras crianças pareciam temer a solidão, precisavam do coletivo, da aprovação, da distração, da agitação constante, mas tu viravas-te para dentro, encontravas ali no silêncio o que o tumulto não oferecia. Talvez o chamasses imaginação, talvez devaneio, talvez nem lhe desses nome. Sabias apenas que, ao ficares quieto, ao deixares o mundo esbater-se um pouco, surgia outra coisa. Uma calma, uma presença, a noção de que eras mais do que o teu nome, o teu corpo ou as tuas circunstâncias. A alma desperta precisa de solitude. Música. Não sempre, mas de forma recorrente, como um poço que requer tempo para se reabastecer. Música. Já o praticavas na infância, sem que ninguém te ensinasse. Já aprendias a escutar a voz que não grita, aquela que só se faz ouvir quando o resto se aquieta. As pessoas podiam preocupar-se contigo. Diziam que eras demasiado introvertido, retraído, absorto no teu universo, mas não estavas perdido no teu mundo. Estavas encontrado nele. Descobrias que o mais fascinante da tua vida não estava no recreio, no centro comercial ou na televisão. Estava aqui, no amplo espaço interior da tua consciência. É isso que os mestres da meditação de música demoram anos a transmitir. A arte de estar só sem se sentir solitário. A arte de permanecer imóvel, música sem tédio. A arte de achar tesouros no silêncio. Encontraste isso por acaso na infância. Música. E embora te fizesse parecer estranho aos olhos dos outros, era na verdade um sinal de notável maturidade espiritual. Música. Já eras avançado, a aprenderes a estar contigo mesmo, a escutares-te, a confiares no silêncio interior mais do que no estrondo exterior. O quarto sinal é que detetavas a falsidade e não conseguias fingir. Já observaste adultos a mentir e questionaste por que mais ninguém reparava? Não mentiras grandiosas, música mas as pequenas, as corteses, as sociais, a tua mãe a sorrir para uma vizinha de quem acabara de se queixar. O teu pai a fazer de conta que gostava do chefe numa festa da empresa. Música. A tua professora a elogiar um aluno que claramente detestava. As outras crianças talvez não notassem ou se importassem, mas tu notavas. Vias a máscara e o rosto por trás dela, e isso perturbava-te. Parecia música errado, como se todos jogassem um jogo e fingissem que era a vida real. Talvez tentasses apontá-lo uma ou duas vezes, mas mãe, disseste que não a suportavas. Mas pai, chamaste idiota ao teu chefe e recebeste o olhar que dizia silêncio. Música, não se fala disso, é assim que o mundo funciona. Mas algo em ti opunha-se, algo em ti não conseguia simular. Não conseguia participar, não se adaptava à máscara com a facilidade dos outros. Nas festas, ficavas ali, desconfortável, incapaz de conversa banal, música que soava vazia. Nos encontros familiares, sentias-te a assistir a um espetáculo,
Todos tinham os seus textos. Todos conheciam o papel. E tu devias interpretar o teu, mas não o conseguias bem. Porque quando o fazias, era exaustivo, como usar roupa apertada. A alma desperta tem pouca paciência para a hipocrisia. Vê o teatro e não consegue ignorá-lo. Isso não te torna superior aos outros. Não te faz mais virtuoso. Significa apenas que operas numa frequência diferente. Crias nas realidades, sob a superfície, e uma vez que as vês, não podes voltar a fingir que não existem. É como a roupa nova do imperador. Todos a concordarem ver algo que não está lá, porque o acordo é mais simples que a verdade. Mas tu eras a criança que não concordava. Não porque quisesses ser difícil, nem sempre vem da tua visão do mundo ser complicada, mas porque os teus olhos funcionavam de modo diferente. Veias o que realmente existia. E o que realmente existia costumava divergir bastante do que as pessoas afirmavam que estava presente. À medida que envelheceste, provavelmente aprendeste a lidar melhor com isso. Descobriste como entrar no jogo quando era preciso, sorrir e acenar com a cabeça, guardar as tuas percepções para ti, mas nunca perdeste de vista a verdade, nunca deixaste de observar. Music. E essa capacidade de ver, essa recusa em seres completamente iludido pela narrativa superficial. Isso era um indício do teu despertar. O quinto sinal é que sentias saudade de um lugar onde nunca tinhas estado. Este é talvez o sinal mais peculiar, mas muitas almas despertas o reconhecem de imediato. Alguma vez na infância, sentiste uma espécie de anseio não por algo concreto? Não por um brinquedo, uma viagem ou uma pessoa, mas por algo que não conseguias identificar. Uma sensação de estares longe de casa, mesmo quando estavas no teu próprio lar. Uma impressão de que pertencias a outro sítio, um lugar que não conseguias recordar ou descrever com precisão. Music. Algumas crianças experimentam isso como uma melancolia. Outras como uma inquietude, uma noção de que este mundo, esta existência, música, esta rotina cotidiana não se encaixa bem. Não é exatamente errada, música apenas incompleta. Como se esperasses por algo, como se devesses estar noutro lugar, a fazer outra coisa, música ser outra coisa. Talvez olhasses para as estrelas e sentisses isso. Talvez ao pé da água. Talvez no meio de uma multidão e de repente sentisses essa onda até invadir-te, essa dor. Essa nostalgia estranha por algo que nunca viveste, pelo menos não nesta vida. A realidade é que a alma despertada recorda, talvez não de forma consciente, não em palavras ou imagens, mas no fundo dela sabe que não é só este corpo, este nome, esta narrativa. Recorda que veio de algo maior. Music, algo ilimitado, algo que esta vida cotidiana apenas sugere. E assim, há sempre essa leve saudade de casa. Esse desejo de regressar à origem, de recordar música por completo, de despertar totalmente. Outras crianças não sentem isto porque ainda não percebem a distância entre o que são e o que aparentam ser. Aceitam o mundo tal como ele se apresenta. Consideram que isto é tudo, isto é a vida, e adaptam-se a ela. Mas tu não te adaptaste, música não por completo. Algo em ti ficava agitado, ficava vigilante, ficava consciente de que há mais. Music. Isto não é depressão, embora possa ser confundido com ela. É memória espiritual. Music. A alma a recordar-se a si própria. E se sentiste isto na infância, essa saudade inexplicável por um lugar indefinido, esse anseio por algo sem nome, então já estavas a despertar, já pressentias que a vida vai além do aparente, já sabias de forma silenciosa que não és apenas uma pessoa a viver uma existência. És a própria consciência, temporariamente vestida com o disfarce de uma pessoa. Então, o que significa tudo isto? Estamos aqui. 5 sinais. Music. Sentir com intensidade, questionar o impossível, ansiar por solidão, enxergar além das máscaras, desejar o lar. Se 1 ou 2 destes te tocaram na memória da infância, é provável que já fosses uma alma despertada, ou pelo menos em pleno processo de despertar. Mas o que implica isso para ti agora? Significa várias coisas. Primeiro, quer dizer que a tua infância não foi um erro. Toda essa estranheza, toda essa sensibilidade, todo esse sentimento de seres diferente e deslocado, música não era um defeito, era uma qualidade, captava as realidades que a maioria nunca deteta, veias o que a maioria nunca vê. Music. Sim, isso tornou o crescer mais árduo, mas também te tornou autêntico de uma forma que muitos nunca alcançam. Segundo, implica que tens um dever, não um peso.
O nosso dever reside, music, porque o mundo precisa de quem sinta profundamente, de quem formule perguntas verdadeiras, de quem se recolha no silêncio, de quem veja para lá da falsidade, de quem se lembre que somos mais do que estes corpos e estas histórias. O mundo afoga-se em ruído, superficialidade e distrações. E tu, music, com a tua forma singular de existir, és remédio, és o contraponto ao sonambulismo. Terceiro, significa que não precisas de fingir mais. Se passaste a infância a tentar ser como os outros, a encaixar-te, a atenuar a tua sensibilidade ou calar as tuas dúvidas, ou ocultar a tua necessidade de isolamento, podes parar agora. Podes aceitar que foste construído de modo distinto, nem melhor, nem pior, simplesmente diferente. E essa diferença é precisamente o que deves oferecer ao mundo. Music. A alma despertada não desperta por ser especial. Desperta porque não pôde evitar acordar. Tentou dormir como os demais, mas algo a cutucava, a incentivava, sussurrava ao seu ouvido, e por fim abriu os olhos e compreendeu. Oh, estive acordado este tempo todo, só pensei que devia estar a dormir. Se eras essa criança, a que sentia em demasia, questionava em excesso, necessitava de silêncio em demasia, vieste a ver demais, ansiaste demais, e de repente já estavas desperto. Talvez não soubesses dar um nome àquilo. Talvez tenhas tentado ignorá-lo, sufocá-lo ou afastá-lo, mas ele não partiu, pois não. Porque não é algo que se possa eliminar. É o que tu és. E agora, ao olhares para trás, percebes que esses sinais não eram enigmas para resolver, eram convites. Convites para confiares na tua própria vivência, para respeitares a tua consciência, para deixares de fingir ser o que não és. O sentido da vida resume-se a simplesmente viver. É algo tão evidente, tão direto e tão básico. Música. No entanto, todos correm de um lado para o outro em pânico, como se fosse imperioso conquistar algo mais do que eles próprios. Mas a alma desperta já o compreende. Desde miúdo ela o sabia, não precisava de lições. Bastava sentir no fundo que o objetivo não era chegar a outro lugar ou transformar-se em outra pessoa. O objetivo era estar aqui, estar atento, estar presente nesta realidade estranha, bela, aterradora e milagrosa, música da existência. Assim, se estes sinais te pertencem, se te revês nestes traços, então, sê bem-vindo. Bem-vindo a uma existência mais desperta do que a sociedade em redor costuma tolerar. Bem-vindo a uma vida onde vês o que os outros ignoram e sentes o que os outros fogem. Bem-vindo a uma vida de indagações sem respostas fáceis e de paz no silêncio, enquanto os demais gritam. Não estás avariado, nunca estiveste, estavas apenas desperto num mundo maioritariamente adormecido. E o mundo precisa que permaneças assim, não para censurar os que dormem, não para te sentires superior ou isolado, mas apenas para seres o que és, para seres aquele que sente, que duvida, que se aquieta, que observa com clareza, que recorda a origem. É isso que faz uma alma desperta, não força ninguém a erguer-se, apenas vive em vigília. Música. E ao fazê-lo, autoriza os outros a despertarem também. Só por ser autêntica, só por rejeitar a simulação, só por se manter receptiva quando tudo o resto se fecha. Fazes isto desde criança, só não tinhas as palavras certas, agora tens. Agora podes retrospectivar e compreender que a tua infância peculiar não foi um erro. Foi o início de algo que ainda se desenvolve, que se expande, que desperta cada vez mais a cada dia que passa. Por isso, continua a sentir, a questionar. Música, a buscar o teu silêncio, a observar, a ansiar pelo lar, porque esse anseio é o que te mantém vigilante, e a tua vigilância é uma música presente para este mundo adormecido.